Fala pessoal, tudo bem com vocês? Léo Brito aqui, sejam bem-vindos ao Dinheiro da Árvore. E conforme prometido, esse é o primeiro vídeo da série de notícias da economia e finanças que eu vim trazer para vocês, conforme eu prometi lá nas redes sociais, né? Então a ideia é trazer um pouco de interação do que está acontecendo, falar um pouco sobre como essas notícias impactam no nosso bolso, no nosso dia a dia. E é isso aí, esse é o objetivo da série. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem se curtir mesmo. E é isso aí, bora lá! Semana passada aconteceu, nos dias 13, 14 e 15 de março, a edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial. Basicamente é um evento onde um monte de empresários e de representantes de governos vêm e se reúnem para discutir crescimento econômico, não é muito diferente disso. E tem uma notícia a respeito do que aconteceu lá que eu achei muito interessante de comentar aqui, que seria que o governo está interessado em até 2020 investir aproximadamente ou disponibilizar na forma de crédito 7 bilhões de reais para a indústria 4.0. Primeira coisa, né? O que é essa indústria 4.0? Indústria 4.0, para ser bastante objetivo e rápido, é um processo de modernização das indústrias, né? De toda a planta fabril do Brasil, né? No caso, ou no mundo. É um nível de modernização que é a questão de automação. Deixar mais automatizado, deixar com inteligência artificial, de maneira que as coisas aconteçam com muito menos erros, com nível de qualidade maior, com maior número de produção, enfim, indústria 4.0 é isso. E aqui no Brasil a gente está nesse processo, muito mais lento do que lá fora, mas estamos nesse processo. Então o governo anunciou nesse Fórum Econômico Mundial que aconteceu aqui em São Paulo na semana passada, um investimento aí disponibilizando linha de crédito de até 7 bilhões de reais nesse processo de modernização das nossas fábricas, né? O grande problema que eles disseram e comentaram nesse evento foi que o tamanho no Brasil, que é gigantesco aqui, nosso país está de dimensão continental, então no caso a logística é muito complicada para fazer transporte dessa tecnologia. É meio estranho isso, mas foi comentado isso. E a própria obsolescência das fábricas atuais, ou seja, tem muita fábrica que está muito desatualizada, que tem equipamentos muito antigos e necessita realmente de uma renovação na tecnologia. Então esses são dois grandes entraves que eles comentaram que pode ser aí nesse processo. Pelo menos uma coisa boa que eles anunciaram é que dentro desses incentivos a importação de robôs não teria imposto. Então é uma coisa interessante. Mas eu tenho uma preocupação a respeito disso, né? Que de novo nós estamos entrando naquele ciclo de melhoria da economia. O país parece que está melhorando, os números estão começando a dar sinais de melhora, e de novo nós estamos entrando naquele ciclo vicioso do crédito, né? O governo vai começar a dar crédito, e assim, não existe almoço grátis, alguém vai ter que pagar a conta por esse crédito, e toda essa crise que nós passamos em 2015, 2016, esses últimos anos, foi por causa de uma política de crédito. Claro que esses 7 bilhões de reais que foi falado como incentivo aqui é um volume de dinheiro muito pequeno perto do que aconteceu. Não são 7 bilhões que vai gerar uma nova crise. Mas é muito perigoso voltar nessa ideia, nesse mesmo movimento de tomada de decisões, enfim. Então, semana passada aconteceu isso, desse evento da edição da América Latina aqui do Fórum Econômico Mundial, e teremos uma perspectiva de investimento na nossa área fabril aqui no Brasil. A segunda notícia também que rolou na semana passada também tem a ver com a indústria, e você também deve estar sabendo disso, né, que é a questão do aumento dos impostos de importação de aço nos Estados Unidos. Ou seja, o Trump chegou lá e falou assim: olha, quero proteger a minha indústria, quero trazer empregos para os Estados Unidos, então tudo que é importado em relação a aço e alumínio eu vou aumentar a taxação em 25%. Ou seja, o nosso aço vai ficar muito mais caro para entrar nos Estados Unidos, consequentemente menos aço nosso vai ser importado. Para você ter uma ideia de tudo que é produzido no Brasil, 1/3 os Estados Unidos importa em relação a aço, né? 1/3 do aço produzido no Brasil é importado para os americanos. E claro, a Europa também tem uma participação bastante importante nessa produção de aço para eles, e isso é um problema que tem gerado, né? Tá virando uma guerra comercial muito grande,
numa tentativa de que, assim, do Trump de blindar a própria economia americana para fazer gerar emprego. Só que tem um problema muito grande. Você imagina que, assim, a partir do momento que as indústrias americanas de aço não têm mais a concorrência internacional, que motivos eles têm de manter o mesmo preço do aço deles, né? E aí tudo que tem aço, né, dentro do americano vai acabar ficando mais caro. Então, assim, desde um parafuso até os navios, os portos, tudo que containers, tudo que tem aço vai ficar mais caro. E todas as empresas americanas que exportam qualquer produto que tenha aço vai ficar mais caro e menos competitivo. Então, assim, Trump, aonde você quer chegar com esses 25%, cara? Mas, enfim, a notícia que eu quero trazer a respeito disso é que, assim, existe uma empresa aqui no Ceará, aqui no Brasil mesmo, que tem 5 mil pessoas empregadas nessa indústria, que exporta aço para os Estados Unidos, e que os caras estão com medo de ter que demitir pessoas, redução, enfim, dos empregos. As pessoas estão com medo de ficar desempregadas por causa que a demanda pode cair muito, né, com esse imposto. Então nós temos esse impacto aqui no Brasil direto, né? Vou pegar o nome da empresa para vocês aqui. É a Companhia Siderúrgica do Pecém, CSP, lá no Ceará. Tem 5 mil empregados que faz todo esse trabalho de exportação do aço para os Estados Unidos, e há um grande receio que, se essa política for mantida, se realmente for isso mesmo, muitas coisas podem acontecer, principalmente na relação de emprego nesse tipo de indústria, né? Então você vê como a globalização é algo que é muito importante, e qualquer decisão tomada em grandes países, em grandes economias, principalmente para economias que nós exportamos, tem um grande impacto social, inclusive aqui no nosso país. Essa terceira notícia que eu vou trazer para vocês é do ramo da tecnologia, não mais da indústria, como eu tinha falado, mas é interessante citar também. A Elo, Visa e Mastercard, elas estão desenhando um modelo de processamento de pagamento muito interessante, que na verdade não é elas que estão desenhando isso, é uma tecnologia que já existe fora do país, já tem várias empresas, Samsung, a própria Apple já tem esse modelo de pagamento, e elas estão tentando, assim, ajustar todo o campo tecnológico no Brasil para receber esse tipo de pagamento, né? Que tipo de pagamento é esse? É o pagamento via celular. Você pega o seu celular, aproxima da maquininha lá onde passa o cartão, pronto. Em segundos, o seu pagamento já é realizado e debitado direto no seu cartão de crédito ou de débito, né? Então essas empresas estão aproximando, né? Estão se desenhando esse modelo de pagamento para facilitar as coisas, né? Inclusive, a promessa disso tudo, né, desse novo modelo de pagamento, a economia que isso pode trazer, porque você não vai ter mais a figura do cartão físico, cartão de crédito ou débito físico, uma vez que vai estar tudo no celular. Você vai ter o seu celular, aproxima da máquina, e ele registra o pagamento em uma questão de segundos. Então tem o ganho da economia, porque você não vai ter mais emissão no cartão, e ao mesmo tempo você tem uma diminuição, redução do custo da emissão de tudo isso, de manter uma infraestrutura dessa, cuidar da emissão, reemissão, enfim. Inclusive, para quem gosta de Apple, enfim, é do mundo Apple, aqui para o Brasil a Apple tem um serviço chamado Apple Pay, que é justamente pelo NFC, né, que é essa aproximação do celular para fazer o pagamento nas máquinas de cartão. Existe uma previsão de que esse serviço da Apple chega aqui em abril já, né, já a partir do mês que vem, abril, já esteja disponível para alguns clientes do primeiro, acho que são 90 dias a exclusividade do Itaú, e depois vai crescendo aí para outros bancos e outras operadoras também. Ainda está no nível de rumor, não é uma certeza, mas tem uma expectativa de que seja a partir de abril mesmo. É uma tecnologia muito interessante, é algo que eu particularmente espero muito por isso, é curioso para testar a tecnologia, gosto muito disso, mas é uma notícia interessante. Nós estamos já saindo, né, cartão de crédito já é uma tecnologia que está teoricamente aí ultrapassada. Vai chegar um momento que cartões de crédito vai entrar para a história. A quarta e última notícia, para falar de algo bastante polêmico, circulou na semana passada bastante também nos meios sociais, mas tem uma notícia interessante a respeito disso que eu peguei aqui, né, que fala do fim do auxílio moradia dos servidores públicos, né, principalmente juízes, deputados, senadores, enfim, essa galera toda lá que já não ganha pouco e ainda assim recebe aí auxílio moradia da ordem de R$4.000, enfim, né?
Saiu uma notícia então no Isto é Dinheiro falando qual seria o tamanho da economia para os cofres públicos, ou seja, dos nossos impostos que nós pagamos, se esse auxílio moradia deixasse de existir. Então vou pegar os números aqui, ó. Esse estudo que eu peguei aqui, ele diz o seguinte, que se fosse tirado esse benefício do auxílio moradia para funcionários públicos do judiciário e do legislativo, ou seja, juízes e deputados, senadores, esses caras todos, a economia seria de 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano. Acha pouco? Não é pouco, é muito dinheiro quando a gente primeiro está falando de um auxílio, né? Apenas um dos vários auxílios e privilégios que essa galera toda tem. A economia aqui seria de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Bom, a matéria tem vários detalhes, tem a metodologia, mostra a empresa, não quero entrar nesses detalhes porque o vídeo já está bastante longo. Aqui na descrição você vai encontrar, vou deixar os links das fontes que eu encontrei para vocês lerem com mais calma, entenderem realmente o que eu falei. Mas é importante a gente entender que de uma maneira direta, ou mais direta ou não, indiretamente no caso, tudo isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessas 4 notícias que eu trouxe que aconteceram na semana passada. Semana que vem tem mais, falando de notícias desta semana. E aí vamos... Se você tiver sugestão de alguma coisa que você viu, quer me mandar, manda aí, deixa nos comentários, ou mandando meu e-mail no contato@dinheirodaemárvore. Vou ficar muito feliz aí para poder receber a tua sugestão. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui!